Hello! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Hello! How can I help you? A live onde eu sempre respondo uma pergunta comum da minha audiência. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 35 anos e eu ajudo adultos que têm muita dificuldade de aprender inglês a conseguir finalmente falar inglês desde a primeira aula. É isso mesmo. E no final da edição do Hello, How Can I Help You? Eu dou uma mini aula aí para você já sair dessa live falando. A cada live você aprende um pouquinho. O importante é você entender que é possível falar inglês desde a primeira aula. E no nosso caso, para você que acompanha todas as lives, falar um pouquinho a mais a cada live, ok? Antes disso, vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é: dá para aprender inglês só seguindo professores online? Assistindo aulas pela internet? A pergunta aqui é professores pelo YouTube, porque aulas online, hoje em dia, todo mundo está aprendendo online, né? A pergunta é se dá para aprender aula assim, aleatória, cada hora pegando de um professor diferente. Você, vovó, caneca da vovó do Thelma, né? Tinta para nascer logo, logo. Ó, gente, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Dá para seguir vários professores de inglês, você acaba aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Um ensina gramática, o outro já é nativo e ensina curiosidades culturais do país, o outro ensina preparatório para o TOEFL, sei lá, tem de tudo aí na internet, um pouco em cada lugar. É interessante? É interessante. É melhor você ficar aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, do que ficar perdendo tempo vendo horas aí de coisas que não vão acrescentar nada na vida da gente, né? Mas, para você que veio do zero do inglês, né? Que está assim com a HD zeradinha, o que pode ser bom, o que pode ser ruim? Quando a gente começa a pegar um monte de informação aleatória, pode ser um monte de informação que não vá para lugar nenhum, que você não coloca, não consegue colocar isso na prática. Não adianta a gente ter um monte de informação e não saber o que fazer com ela, né? A vantagem de você seguir um curso de inglês com um professor que tem uma sequência lógica do que você vai aprender, que aquela coisa depende dessa, e aos poucos vai fixando o que você viu anteriormente para fazer sentido na tua cabeça. Isso é muito importante. Quando você vai, né, escolhendo aleatório um professor aqui e outro lá, pode ser até que atrapalhe, porque você começa a achar difícil, você não consegue acompanhar o que um está ensinando, porque você não teve aquela base anterior para fixar aquilo que está sendo dado. Então, aprender pela internet tem a parte que é gratuito, né? Então, de graça tem já uma testa, mas você não consegue ter uma sequência que vai ser boa para você, principalmente para quem vem zerado, repetindo. Quem vem zerado, é importante ter uma base construída, porque o inglês não é igual a história, né? Que a gente estuda aquela matéria para fazer aquela prova, depois a outra prova, não depende daquilo. Inglês é mais ou menos igual a matemática, sabe? Se não souber bem tabuada, vai dar uma travada no resto, porque tem gente que ainda precisa muito de calculadora, que não sabe a tabuada de cor. O inglês comparado a não saber a tabuada de cor seria depender full time do Google Tradutor, para conseguir falar o que pensa, né? Outra desvantagem é você não conseguir avaliar o seu inglês, porque como você não tem uma sequência e você não tem um acompanhamento, né? Você não tem uma mentoria, você não sabe como é que está o seu inglês também. E aí, será que eu estou aprendendo certo? Será que eu estou aprendendo errado? Geralmente, quando você acompanha um professor, né, você adquire um curso para fazer online, você vai seguir aquele curso, você vai ter mentoria, né? Você vai ter uma ajuda, caso você tenha dificuldade de acompanhar aquela aula. Então, assim, eu acho que é válido tudo que você vê na internet, mas quando você segue desde o início, você tem um crescimento mais palpável, uma coisa mais sólida, que realmente vai trazer resultados positivos lá na frente.
bom? E eu acho que isso é bem importante, tá? Deixa eu ver, eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Coloquei aqui que tem grande oferta. E é verdade, né? A oferta de professores de língua na internet, ela é gigante. E às vezes você fica em dúvida, e aí, quem que eu sigo? O que eu faço? Quem que é melhor? Quem que é pior? Eu acho que a pergunta não é essa, quem é melhor, quem é pior. A pergunta é, com quem você se identifica? Com quem que você se sente à vontade? Sabe? Porque pode ter aquela pessoa que saiba muito, mas não sabe passar, né? Porque não basta ser falante da língua inglesa, tem que ter didática, né? E às vezes é muito bacana por nativo, né? Ah, que legal, o professor é nativo. Mas, de repente, quando o professor é nativo, tem muita gente nativa que fala português, mas vamos lá. Às vezes, o professor nativo não sabe o português, ou mesmo que saiba o português, às vezes não consegue entender por que, que você não está entendendo aquilo. Porque não consegue entender a maneira que a gente pensa, sabe? Eu, por exemplo, atualmente, eu tenho muitos alunos que moram no exterior. Olha que louco, está morando no exterior e ao invés de pegar um professor de lá, me contrata aqui do Brasil. Por quê? Porque eu consigo entender a dificuldade dele. Porque eu consigo entender como que ele está enxergando aquilo. Né? Vou dar um exemplo, uma frase bem comum. How old are you? Quantos anos você tem? Né? Quando eu falo how many years do you have, não existe isso, tá? How many years do you have é ao pé da letra quantos anos você tem. Então, eu, como sou professora brasileira, eu entendo como o aluno chegou naquela frase absurda. Para o estrangeiro não faz sentido nenhum. Porque para a gente, how many é quantos anos, é quantos, né? Years é ano. Então, how many years, na nossa cabeça em português, traduzindo ao pé da letra, dá certinho. Eu consigo entender como o aluno chegou nessa formação, né? Nessa construção de frase totalmente errada. Aí eu consigo corrigir. Quando o professor, né, nativo, de repente, ele não entende por que eu estou falando, ele não entende aquilo. Né? Então, às vezes, o professor brasileiro ele vai ter a facilidade de conseguir chegar aonde está o problema do aluno e conseguir corrigir, entendendo a deficiência melhor. Sabe? Porque às vezes tem algum professor assim, que sabe muito, mas ele não consegue explicar, porque ele não consegue enxergar a deficiência do outro. Já notou que às vezes até um colega de escola explica melhor que o professor? Porque é igual, é de igual ali, né? Então, eu acho que tem isso, né? Tem muita oferta, mas talvez algumas pessoas não tenham a didática certa, porque não passou ali por onde você passou, né? Não consegue entender aonde que está a sua dificuldade, e deu para entender, né? Eu acho que eu consegui me explicar. Outra coisa aqui que eu coloquei, tem gente que aprende sozinho, tem, né? Eu tenho um sobrinho que aprendeu jogando videogame. Ué, cada um é cada um, né, gente? Algumas pessoas precisam de orientação. E justamente para essas pessoas que precisam de orientação, que eu acho que é bacana focar em um professor desde a base e ir crescendo gradativamente com substância, sabe? Não fica aquela casaria de palha, né? Então é melhor uma casa sólida, de tijolos. É um método que vai te acompanhar do início até a hora que você vai estar se comunicando sem medo. Agora, começar a se comunicar é desde a primeira aula, ok? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Dificuldade de se orientar na ordem, que eu falei aqui, né? Para onde que eu vou agora? Eu vou para assisto essa aula, agora assisto aquela outra. Não tem uma sequência. Porque os professores que ficam postando aulas, né? Eles não postam na sequência, claro que não, né? Afinal de contas, depois, que curso que eles vão depois oferecer para você? Já está tudo ali, né? Então, tem tudo ali, mas não tem de uma forma que você vai conseguir estudar e conseguir falar com fluência, porque você não vai estar com a formação, com a base da casa bem formada, tá bom? Mas eu acho que o principal mesmo é o que eu falei, você não tem como avaliar o seu crescimento, você não tem como testar o seu conhecimento. E sabe uma coisa que eu acho importante também?
Você não consegue colocar aquilo em prática na sua realidade. Tem gente que fica estudando inglês um tempão e continua falando só o que está no livro, porque é só o que está ali. Ele não consegue pegar aquela informação e usar na realidade dele. Né? Isso acontece muito, muito, muito. Uma vez me perguntaram assim, você não segue ninguém na internet? Ultimamente, o tempo está muito, 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 muito corrido e eu não estou conseguindo ver nada direito, né? Mas tem algumas pessoas que eu gosto de seguir, né? Agora, para aprender inglês, eu prefiro passar algum tempo vendo algum filme, né? Vendo algum seriado, que é uma coisa que eu indico bastante, que dá para você aprender, treinar o ouvido, né? Com música é bacana, mas acho que o seriado fica uma coisa mais verdadeira. É ali daquele jeito que eles falam, daquele jeito que acontece. Então, se você tiver um tempinho aí de assistir um seriado curto 3 vezes, você assiste a primeira vez com legenda em português, a segunda vez com legenda em inglês e a terceira vez sem legenda. Aí você vai ver o tanto de vocabulário que você vai aprender e você vai estar vendo a palavra e ouvindo a palavra ao mesmo tempo. Que é um método que eu defendo muito. Eu sei que não é natural a gente aprender lendo, né? Afinal de contas, a gente primeiro aprende a falar, depois a gente aprende a escrever e a ler. Mas nós que já somos adultos, que já somos alfabetizados, eu acredito muito que a língua materna interfere. Então, se eu só escutar e não ver a palavra, eu vou querer ficar deduzindo, mas como é que escreve mesmo, mas como é que é? Então, eu já prefiro mostrar a pronúncia logo de cara, que o aluno não fique confundindo com outra palavra e depois eu tenha que fazer ele esquecer o que ele achava que era certo para ensinar o certo. E o nosso cérebro, segundo a neurociência, ele registra o errado, então não posso nem deixar errar. E quando você assiste um filme com legenda em inglês, você está ouvindo e vendo ao mesmo tempo. Né? Então você já sabe que ele falou aquilo, está escrito daquele já foi aquilo que ele falou. Né? A palavra bought, por exemplo, que é o verbo buy no passado. Se você olhar a palavra escrita antes, você vai achar que é bought, sei lá o que é, porque é B-O-U-G-H-T, que palavra é essa? Mas se você ouviu bought e viu aquilo, toda vez que você olhar, você vai falar, já é bought. Não vai ter interferência do português. Então, eu defendo muito isso, tanto com o método que eu uso para ensinar inglês, é o método 3LP, 3L, porque são 3 L's mesmo, é um L de look, um L de listen, que é olhar e ouvir, o outro L de learn, que é aprender, e o P de practice, que é praticar. Eu acho que a prática é o mais importante, porque você vai colocar em prática na sua realidade, você não vai ficar repetindo exatamente o que está no livro. Você vai responder o que é verdadeiro para você. Né? Então, se alguém perguntar para você, how are you? Você não vai responder fine, thanks, and you, porque está no livro. Se você tiver com isso, você vai falar, I'm sleepy. Está cansado? I'm tired. Ok? I'm ok. Você não precisa responder fine, thanks, and you, porque está no livro. Né? Então, é bacana a gente aprender a responder, porque a gente aprende inglês para se comunicar. E para se comunicar tem que ser com o que eu sinto, com o que eu sou, com o que eu faço. Não é isso? Então, não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho muito bacana. Se você tem tempo de estudar e você gosta de seguir professores de inglês, acho muito válido. Mas se você está vindo do zero e você quer realmente se comunicar em inglês, de preferência desde o início, desde a primeira aula, eu sugiro que você assista um professor que vai dar base e você vai ter sequência no seu aprendizado e acompanhamento. Tá? Então, olha, eu estou me oferecendo para te ajudar a falar inglês desde a primeira aula. Tá bom? Porque eu adoro esse desafio de um adulto que acha que nunca vai aprender inglês, que acha que é incapaz de aprender inglês. Você é meu predileto, você é meu aluno predileto, porque eu adoro mostrar que todo mundo pode aprender inglês. Minha parte é oferecer um método e facilitar a sua vida, a sua parte é colocar em prática. Combinado? Vamos à aula de hoje, então? Hoje nós vamos falar sobre o hora. Vamos aprender a falar hora. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E nós vamos aprender a falar hora hoje. Então, vamos lá. Olha só, a primeira coisa
eu quero falar com vocês sobre hora, maneira de perguntar, né? What time is it? What time is it? Tem outras maneiras, assim, que a gente chama de perguntas indiretas, né? Que pode ser mais ou menos assim, ó. Can you tell me the time? Tá? Can you tell me the time também é a mesma coisa de what time is it? Can you tell me the time? Né? Ou então, do you know what time it is? Né? Você sabe que horas são? Então, são maneiras de perguntar what time. Né? What time is it? Can you tell me the time? Do you have the time? Do you know what time it is? Tá? Outra coisa que é importante falar. Todas as vezes que você vai responder esta hora tem que ser it. Tá? Não existe igual ao português. É 1 hora, são 2 horas. Não, é tudo it. Não interessa se é 2 ou se é 1, tá? It. Em inglês, eu uso it. Essa coisa de quando não tem sujeito, sabe? Ai, tá calor, tá frio. Sabe essa coisa de tá? Ou é. A gente usa o sujeito it, que não significa nada, mas em inglês precisa ter algum sujeito. Quando precisa ter algum sujeito e ele é neutro, não é ninguém, a gente usa o it e tá tudo certo. Tá calor, it's hot. Tá frio, it's cold. É 1 hora, it's 1 o'clock. Tá? Usa it e tá tudo certo. Combinado? Não existe frase sem sujeito em inglês. Não existe frase sem sujeito em inglês. Mentira, existe, mas é imperativo, a gente vai ver isso depois. Tá? Mas, assim, uma frase normal tem que ter sujeito, tá bom? Gente, primeira coisa, hora exata em inglês usa a palavra o'clock. Se não for a hora exata, não tem o'clock. O'clock não existe 1 o'clock, 10 minutes, tá? É o'clock, então existe só 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, depois começa de novo. Não existe 13 o'clock, 14 o'clock, não existe. Tá? Depois de 12, volta para 1. Tudo bem? Essa coisa de 13 horas, 14 horas, 15 horas, se você já ouviu em algum filme, é porque devia ser um filme de guerra, tinha alguma linguagem assim de guerra. Tá? Linguagem militar, que eles falam. Nós vamos atacar às 14 horas em tal lugar. Tá? Eles até falam a palavra hours, que é outra coisa que eu queria falar. Qual que é a diferença de hours para o'clock? Hour, gente, é a duração. Por exemplo, a minha live vai durar 1 hora. Então, ela vai durar 1 hour. Que é essa palavra aqui, ó. Já está escrito aqui, só para você ver como é que é. Essa daqui, ó. Tá? Essa palavra hour significa hora, assim, de duração. Então, a live vai durar 1 hour. Ela vai começar 1 o'clock e vai terminar 2 o'clock. Ela durou 1 hour. Deu para entender? Agora, eu nunca vou falar assim que, it is 1 hour. Como a gente fala em português, aí é 1 hora. Essa coisa de hora é o'clock. E só para a hora exata. Certo? Hours, eu só vou usar para falar de duração. Não tem lá o happy hour? Que é a hora que está todo mundo feliz? Aí eu não vou falar o'clock, eu vou falar de hour, que é a hora que está todo mundo feliz porque acabou o expediente. Show? Então, já que não existe 13, 14, 15, 16, 17, 18, o que existe? Existe o que é AM, estou soletrando, tá? AM, AM, e existe o PM, que é anti-meridian e pós-meridian. Né? Agora, você pode falar também, guardar, tá? Isso aí não é, estou inventando só para você guardar, hein? Antes do meio-dia, depois do meio-dia. Tudo que é antes do meio-dia é AM, tudo que é depois do meio-dia é PM. Após e antes. Não é assim, hein? Só estou falando isso para você guardar. O certo é anti-meridian e pós-meridian. Ok? Legal? Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu quero te ensinar. It's para todo mundo, tá? Vai falar hora, manda it para tudo. Agora é o seguinte, existem 2 formas de falar hora. Ou você começa falando a hora, ou você começa falando os minutos. Ou a hora, ou os minutos, tá? Se você for começar pela hora, é o jeito mais fácil que tem, que é só você falar o número. Então, por exemplo, aqui, it is 1:05.
você quiser, já que aqui tem um zerinho, tem gente que fala o ou no meio, que é a pronúncia do ou, do zero ali, tá? 105. Não precisava, 105 tá tudo ok também. Então, se eu começo a falar pela hora, é só eu colocar o número. It's 2:10. Gente, esse número aqui que está em parênteses, eu coloquei aqui que é para você ver o número de maneiras diferentes que tem para você falar essa hora. Tá bom? Então, o número de maneiras diferentes de falar essa hora. Vamos continuar aqui. 3:15, então. Opa, 3:15 é o pé da letra mesmo. It's 3:15. Tá? 4:20. It is 4. Opa. It is 4:20. Tá? Então, é só você ir acrescentando. Eu não sei se na live isso aqui vai ficar pequeno, acho que vou dar uma aumentadinha nisso. 4:20, é só você colocar o número. Aqui, it is 5:25. Quando eu quero começar a falar a hora pela hora, não pelos minutos, eu só falo o número do jeito que ele é normal. Olha lá. It is 6:30. Se você perdeu a aula de número, procura aí nas lives que tem uma aula ensinando o número de 1 até trilhões aí. Tá? Que é a coisa mais fácil que tem aprender número. Procura aí a aula de número, você vai achar. Olha lá, ó, só comecei pela hora. It is 7:35. Então, Adriana, mas eu posso falar isso? Gente, quando a gente estuda inglês, a gente aprende várias maneiras de falar, né? Aí você escolhe uma para você usar. Ah, eu quero usar essa. Tá bom, usa essa, tá bom, não está aprendendo nada. Só que pode ser que alguém use outra forma com você. Então, é bacana você saber duas formas, né? A maneira de falar e a maneira de escrever, né? Então, olha só, a maneira de falar é a maneira de escrever. A maneira que você quer usar é a maneira que vão usar com você também. Bem? Então, olha só. It is 8:40. Né? Vamos continuar aqui. Opa. It is 9:45. Mais uma aqui. It is 10:50. Mais uma aqui. It is 11:55. Né? Mais uma aqui. Opa. It is 12. Já que, lembra que eu falei que hora exata eu uso a clock? It is 12 o'clock, e depois eu falo dessa daqui, que acaba sendo 12 também, ok? Gente, fui gravar aula para vocês usando o Zoom do meu marido e esqueci de trocar meu nome, olha que vergonha. Meu Deus, deixa eu trocar o nome aqui, olha só. Dando a aula todinha aqui com outro nome, gente. Já vou trocar já. Vamos lá. Teacher Adriana Tavares, gente. Sorry, tá? Estou me apresentando, eu sou Adriana Tavares, com o nome do meu marido aqui. Pronto, lá tá certinho. Também não vai mudar nada no conhecimento da gente, né? Vamos lá, vamos continuar de onde a gente parou. Aqui. Bom, agora a gente vai ver as outras formas de falar. Nossa, parou aqui de compartilhar? Opa! Ah, volta a compartilhar. Acho que eu vou parar de novo. Peraí, parei de compartilhar. Voltei a compartilhar. Acho que deu certo.
Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, quando eu escolho a hora, fica a hora, na frente é só falar o número. Agora, a gente vai começar a treinar eu falando os minutos primeiro. Bom? Aí, quando eu vou falar os minutos, que aqui eu coloquei 3, é porque tem 2 maneiras de falar. Antes disso, não esquece do it de novo, tá? Não esquece do it is. Aí, quantos minutos tem aqui? Não é 5? Então, você vai colocar it is 5. Agora, é 5, depois da 1. Então, como é que é depois em inglês? Não é after? Então, é 5 depois da 1. It's 5 after 1. Agora, se você preferir... Ai, o que eu fiz, gente? Meu Deus! Se você preferir, você pode colocar... Olha só. It is 5 past 1. 5 after e past é a mesma coisa. Porque é tudo que acontece depois. Você sabe que eu já estava dando aula há algum tempo, quando eu me toquei a palavra afternoon, do good afternoon. Good afternoon. Esse after significa depois. Olha que legal. Quando que eu falo boa tarde para as pessoas? Eu não falo boa tarde para as pessoas depois do meio-dia? E boa tarde é good afternoon, não é? Se after é depois, sabe o que significa noon, gente? Meio-dia, é muito legal. Então, eu falo boa tarde e depois do meio-dia. Afternoon, depois do meio-dia. Então, meio-dia em inglês, ou eu falo it's 12, ou eu falo it's noon. Muito legal, né? O noon é meio-dia também. Lembrei disso agora, por causa do after. Tá? Então, quando eu começo a falar pelos minutos, eu posso usar after ou past. Combinado? Então, vamos para esse aqui. Ó, aqui no é 10, então vai ser it's 10 after 2. Olha lá. It's 10 after 2. Ah, mas eu não quero falar after. Ué, coloca o after por past. Fica 10 past 2. Legal? O próximo agora. Você já pegou a manha. Não pode esquecer do it's. It's 15 past 3. Ah, eu não quero usar o past, quero usar o after. Não tem problema, vamos lá, vamos ao after. Como é que vai ficar? It is 15 after 3. Gente, escolhe um para você usar e o resto para você reconhecer se alguém usar com você. Bom? Agora eu vou mostrar aqui um pulinho do gato. Em inglês, geralmente, na parte de hora, quando tem 15, ao invés de falar 15, eles falam a quarta. O que é a quarta? A quarta significa um quarto. Na verdade, a quarta vai significar um quarto mesmo, tá? Opa, vai significar um quarto mesmo. Deu agora aqui? Eita. Ok. Eita. Ok, gente, a barrinha aqui, gente, de Deus. O que está acontecendo? Ok. A quarta significa um quarto mesmo, tá? Quanto que é uma hora? Uma hora não é 15 minutos, uma hora não tem 60 minutos? Uma hora não tem 60 minutos? Né? Então, um quarto vai ser igual a 15 minutos, porque é um quarto. É 25% de uma hora. Tá? Então, teve um aluno que foi para a Disney e falou assim para mim, Diana, você falou que a quarta era 15, paguei o maior mico.
Fui lá colocar moeda lá, sei lá, numa maquininha de chiclete, sei lá o que que era, e era 25, não era 15. Eu falei, hello! Eu falei que a quarta é um quarto. Um quarto de dólar é 25 centavos. Um quarto de hora é 15 minutos. Tá? Então, depende do inteiro. Se o inteiro é 60 minutos, um quarto é 15. Se o inteiro é 100 centes, né, um dólar tem 100 centavos, um quarto de 100 é 25. Tá? Então, a palavra a quarta não significa 15. A palavra a quarta significa um quarto. Depende do que eu estou falando. Nesse caso aqui, quando eu estou falando de hora, a quarta significa 15. Tá legal? Então, agora a gente vai fazer mais essas duas formas que a gente fez aqui, ó, de 15 depois das 3, mas ao invés de falar 15, eu vou falar a quarta. Por isso que eu coloquei ali que tem 5 maneiras de falar. Eu vou falar it's a quarter past 3, ou it's a quarter after 3. Gente, essa é a quarta aqui, todo mundo adora falar, tá? Sempre que tiver 15, ao invés de você falar 15, você fala a quarta. Estou falando de hora, não estou falando de dinheiro. Bom? Agora, eu estou falando de ano, quando eu falar quarta, significa o quê? 3 meses, né? 3 é um quarto do ano, tá? A aula lá, o curso é trimestral. It's a quarter, né? Quarter também serve. É um quarto de qualquer coisa. Tudo bem? Agora aqui, ó, it's 4:20. Então, vai ser it's 20 after 4 ou it's 20 past 4. Tá? Qualquer um dos dois, você que escolhe. Qual mais um aqui? It is 25 past 5, né? 25 past 5, ou a mesma coisa, só que no lugar do past, eu vou usar after. Gente, notou como é que é fácil? Escolhe um para você usar. Tá? E como é que você vai praticar isso daqui? Olhou no relógio, fala a hora. Olhou no relógio, fala a hora. Tá? Vamos para esse aqui agora, ó. It is 30. Opa. It is 30 past 6. Ou it is 30 after 6. Agora, esse aqui, gente, quase ninguém usa, viu? Porque do mesmo jeito que no lugar do 15, eles usam a palavra quarter, no lugar do 30, eles vão usar a palavra half, que significa, sabe o quê? Metade. Half é metade, não é half não, hein? Ralph é o nome do irmão do Christian, de uma dupla sertaneja que existia antigamente. É half. It's half past 6 ou it's half after 6. O mais usado que a gente escuta é esse aqui, ó. Então, o half significa metade. Se eu estou falando de hora, é 30 minutos. Se eu estou falando de dólar, é 50 centavos. Half a dollar. How much is this? Half a dollar. Quanto custa isso? 30 centavos. 50 centavos. Half a dollar. Half a dollar. Tudo bem? O half é metade, tá? Half vai ser igual a 30 minutos, porque eu estou falando de hora. Mas o certo é que ele é metade. Tá legal? Continuando. Agora eu quero falar os minutos. Então, eu vou colocar aqui, it is 35 past 7, ou it is 35 after 7. Tudo bem? Ou past ou after, você escolhe. Só que a partir daqui, o que acontece? Já está próximo da próxima hora, não está? Mais difícil, porque depois de 20 que a gente começa a falar. Mas vamos treinar a partir daqui.
Quantos minutos faltam para 8? Mais 25 minutos? Então, agora você começa a falar, ó. It's 25 to 8. 25 para as 8. É difícil, a gente começa a falar mesmo. Eu, por exemplo, começo a falar mesmo. Acho que depois de 20, até 25 eu não falo, não. Mas você pode falar, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, que tem 4 maneiras de falar. Eu começo pela hora, que é o mais fácil que a gente viu. Depois eu falo os minutos passados das 7 ou os minutos que vão na hora seguinte. E a preposição que eu uso é to, tá? To 8. Vamos ver mais um? Aqui, ó. It is... Vou começar pelo minuto. It is 40 after 8, né? Colocando 80 ali. It's 40 after 8. Ou, se eu preferir, eu posso colocar it is 40 past 8, certo? Ou eu posso colocar it is, nem era para eu colar aqui, né? Aqui não serve nada, só vai servir o it is, mas vamos corrigir ele, então. Agora, não é mais 40, vai ser 20 to 9, 20 para as 9. 20 to 9. Escolhe, gente. Escolhe o que você usar. Bom, agora esse aqui é legal, ó. Então, vamos lá. It is 45 after 9. É uma maneira, certo? Ou it is 49 past 9. Ou it is... Como é que vai ser agora? Vou colocar aqui, ó. Mas esse 45, não. O que vai ser agora? 15, 15, para as 10. 15, 10. 15 para as 10. Adriana, dá para eu substituir o 15? Ah, como é que eu vou fazer? Ao invés de falar 15 to 10, o que a gente vai falar mesmo? Eu vou substituir o 15 por a quarter. It is a quarter to 10. Lembra que eu falei? Sempre que tiver 15, pode substituir para quarter. Então, olha quantas formas tinha de falar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maneiras de falar. Escolhe uma para você usar, mas eu quero que você reconheça se alguém usar uma forma diferente com você, tá? It is 50 past 10. Quando já está muito próximo da próxima hora, difícil as pessoas usarem isso daqui que eu estou colocando. Estou colocando porque existe, mas é mais fácil, né, a gente usar o que está faltando para a próxima hora mesmo, né? Mas aqui, ó, você poderia usar o past, usar o after, que é tudo a mesma coisa, né? Ou it is 10 to 11. Opa, 10 to 11. 10 para as 11. Qual que você prefere? Eu prefiro 10 to 11. Para mim é mais simples. Olha aqui agora, ó. It's 11:55, né? Então, it is 55 past 11. Or, o mesmo 55, só que ao invés de falar past, eu vou falar o after. Eu vou só trocar o past aqui after e tá tudo certo. Ok? Ou a gente vai falar o que falta para a próxima hora. Então, it is 5 to 12. Aí esse 12, gente, vai depender se é 12 de meia-noite ou se é 12 de meio-dia. Tudo bem? Aí é o seguinte, se for meio-dia, eu tenho duas maneiras de falar. Ou eu falo it's 12 o'clock, ou eu falo it is noon. Lembra que eu falei lá do afternoon, que é boa tarde, que é depois do meio-dia? It's noon. Ou eu posso falar it is midday. 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 It's midday. Já que meio-dia é midday, meia-noite vai ser midnight. Tá?
A outra pergunta que sempre me faz, Adriana, meia-noite vai ser 12 a.m., que pode ser 12 também, né? It is 12. Vai ser 12 a.m. ou 12 p.m.? Meia-noite é 12 a.m. Por quê? Porque antes, assim, para você guardar, tá? Não é o que significa. Antes do meio-dia. Quando for meio-dia, it's 12 p.m., porque é pós-meio-dia, você não esquece. Mas é antemerídia e pós-merídia, tá? Então, meia-noite é 12 a.m. e meio-dia é 12 p.m. Só para você ficar sabendo e não esquecer. Tá bom? Isso é importante. Então, vamos ao resumo total aí? Dica. Se você começar a falar pela hora, só tem um jeito de falar. Fala os números do jeito que está lá, tá? It's 12, it's 120, não tem outro jeito. Se você começar pelos minutos, tem duas maneiras de falar. Ou você fala com o after, ou você fala com o past. Né? It's 20 after 1, it's 20 past 1. Past after significa depois. Os dois significam a mesma coisa, tá? Você sempre pode substituir o número 15 por a quarta, que significa um quarto. Se uma hora tem 60 minutos, um quarto tem 15 minutos, certo? E você sempre pode substituir o número 30 por half, que significa metade. Então, quando os minutos passarem de 30, você começa a falar o que falta para a hora inteira, usando o to. Quantos minutos? To a próxima hora. Tá bom? Eu acho que ficou claro, não ficou? Deixa eu falar para vocês agora. What time is it? Hã? Aí, onde vocês estão. Aqui, it's 11 p.m. Yeah, it's 11 p.m. 11 da noite. Ok? Então, o que você faz agora para praticar? Lembra que eu falei com o meu método? Eu mostro para você e você olha e já me ouve. Então, você olha, look, e você me ouve, listen. Depois eu te expliquei e você learn, que é o meu terceiro L do meu método. Agora está na hora de practice, é hora de praticar. Gente, esse P de practice, para mim, é o mais importante. Porque você tem que conseguir usar o que você aprende na sua rotina. Não adianta nada você aprender um monte de informação, você estava falando de você ficar vendo um monte de vídeo no YouTube, aleatoriamente, e não guardar nada, não conseguir colocar nada em prática. Então, o que eu quero que você faça agora? Olha o relógio lá, olha a hora, e pensa, it's a quarter to 10, it's 2:10, it's midday, it's 11:15, sei lá. Cada hora, está trabalhando lá, olhou o computador, viu a hora? Fala a hora. Tá? Deu bobeira, olha a hora, fala a hora. Tenta lembrar todas as maneiras de falar a hora. Né? Escolhe uma para você usar e as outras você reconhece se alguém usar com você. Combinado? Agora é hora de se despedir e a gente se vê na próxima live. Combinado? See you!